convidado de hoje é o Dr. Antônio Carlos Silveira Pinheiro, presidente da Fundação Centro de Estudos e Comércio Exterior. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu e agradecer imenso o convite do SINP e iniciar aqui, a partir de hoje, essa parceria com o SINP, que nos traz muita satisfação e muita honra. A honra é nossa, presidente, em ter um parceiro como a Funsex para ajudar as empresas a buscar um comércio internacional, um comércio nacional, importação e exportação, se preparar, enfim, uma gama que aos poucos eles vão saber a importância dessa parceria com a Funsex. Obrigado pela confiança, obrigado pela parceria. Mas para que todos saibam, presidente, o que é a Funsex? Permita-me, então, anunciar aqui o que é a Funsex. A Fundação Centro de Estudo do Comércio Exterior foi instituída em março de 1976 pelo ministro Mário Henrique Simons. Na altura, quando o ministro idealizou instituir essa fundação, ele fez através de 13 empresas públicas. Dessas 13 empresas públicas, hoje 3 não mais existem, que é a COBEC, o Lloyd Brasileiro e o IAA. Veja bem, presidente, na hora que foi constituída em 1976, no governo do presidente Geisel, saindo do governo do presidente Médici, e tinha então a necessidade muito grande de se fazer interface entre governo e empresa privada. Para isso, o ministro idealizou essa empresa, mas instituiu, de uma forma própria, à altura, por 13 empresas públicas. O que acontece no mercado? No mercado acontece que essas empresas públicas, 3 não existem mais, e as empresas deixaram de ser públicas. A gente entra num movimento de privatização, num movimento de um novo Brasil, após 1989, em especial, e com isso a gente tem um novo quadro dentro da Fundação. Bom, a Fundação mudou, ou evoluiu, ou se modernizou em função até de seus pilares iniciais terem sido privatizados. Qual foi essa mudança? Essa é uma mudança grande e ela passa por uma mudança maior ainda quando da chegada da nova gestão da Fundação, que foi quando eu fui convidado em 2019, em novembro de 2019, para assumir, e convidei o nosso vice-presidente Miguel Lins para assumir comigo a nova ressignificação da Fundação. E o projeto de ressignificação da Fundação se dá através da internacionalização da Fundação. Eu dizia na altura, quando assumi, que nós éramos uma Fundação Centro de Estudo do Comércio Exterior e não uma Fundação Centro de Estudos do Comércio Interior. E que comércio exterior era muito mais do que o simples segmento de exportar e importar. Era uma ação muito mais consequente e o principal segmento de desenvolvimento sustentável de um país. Um país vai se medir pelo seu progresso e pela sua ação entre países, e não através do seu próprio país. Essa mudança, aliás, o trabalho do Lins tem sido fantástica. Aliás, ele foi um dos grandes articuladores dessa aproximação SINP e Funsex, que termina hoje com essa parceria publicamente sendo comunicada à sociedade, e inicia não mais o namoro, mas sim o trabalho e a realização conjunta de obras. Agora, a Funsex hoje, na sua gestão, que mudou muitas coisas, presidente, qual é o objetivo hoje? Qual é o foco? Onde é que nós vamos? A nossa proposta é que a Fundação seja um braço suporte das operações de comércio internacional. Entendendo o comércio internacional, não o simples fato, como já disse, de exportar e importar. A balança de pagamentos se dá através da balança comercial e da balança de serviços. Sim. Hoje você não tem mais essa denominação serviços, mas serviço entende fatores e não fatores. Os fatores e não fatores são toda a parte de transporte, toda a parte de seguro, toda a parte de mercado financeiro, né? E você tem as ações comerciais. A gente é sempre superavitário, presidente, na balança comercial, sim, mas é deficitário na balança de serviços.
Aí você vai e começa a analisar o porquê que a gente é deficitário na balança de serviços e vai ver que a gente não tem, quer dizer, o custo Brasil, a burocracia Brasil, o desconhecimento Brasil, o não fortalecimento do seu quadro para que você possa entrar no segmento de desenvolvimento sustentável do comércio exterior, acaba traduzindo esse déficit na balança de serviços, o que prejudica muito as ações do Brasil a nível internacional. Indiscutivelmente, o ponto essencial o senhor acaba de abordar. Como é que o empresário consegue se aclimatar ou tomar conhecimento e se preparar exatamente para enfrentar esses óbitos hoje existentes. Vai desde financiamento, desde pesquisa de mercado, desde da operação comercial, a logística e todo o resto, que me parece que a Funsex é um braço que pode ajudar e muito nisso. Ela pode, e ela pode e vai fazer, porque ela vai deixar de ser só uma instituição de excelência em pesquisa, estudo, projeto. Ela tem o melhor banco de dados de comércio exterior da América Latina. Ela conhece o Brasil de uma maneira exemplar. Sem dúvida. Mas se ela não estiver disposta, e ela está, a ser o braço operacional, o braço suporte, fazer com que o empresário, micro, pequeno e médio empresário, possa, quer dizer, perceber que ele tem muitas vantagens comparativas e competitivas se ele ingressar no comércio exterior. Mas ele não vai ingressar no comércio exterior por ações paternalistas. Ele vai ingressar no comércio exterior aprendendo e se justificando a escolher o mercado de comércio internacional não em detrimento do doméstico, mas sim como um complemento e como uma ação de desenvolvimento da sua própria empresa. O mercado doméstico é muito bom para ele e não pode deixar de ser. Claro. O que ele tem que fazer é que ele possa ter as alternativas quando o mercado interno não esteja tão favorável para ele quanto o mercado externo. Mas ele não pode ter isso como uma coisa que não seja perene, Sim. porque o mercado internacional não aceita operações spot. Ele passa a ser dependente daquela ação e você tem que conhecer o destino e conhecer a sua operação. Eu vou aqui, quer dizer, me estender um pouco dizendo o seguinte... Faça isso, por favor. Dizendo o seguinte, presidente, os povos inteligentes, né, Sim. e a gente lê isso, aprendem com terceiras experiências. Sim. Os povos medíocre não é ruim, é mediano. Aprendem com a sua própria experiência. Sim. E os idiotas não aprendem. Então, é verdade. Então a gente tem que aprender, quer dizer, com os povos inteligentes. Claro. E a gente tem que entender que a gente sair dessa máxima brasileira de ser o eterno país em desenvolvimento, o eterno país emergente. Nós chegamos à 10ª economia, chegamos à 8ª economia, passamos à 12ª, voltamos agora à 10ª. E ainda temos essa peste de ser um país em desenvolvimento, um país emergente. Nós participamos do G20, nós participamos como ouvintes do G8, do Sim. G7, e ainda somos um país emergente. Na prática, está se defendendo a volta da tecnologia, o investimento produtivo, a industrialização, a condição competitiva das empresas brasileiras face ao mercado internacional, tanto na ponta de exportação como na ponta de importação. Essa seria uma síntese correta? É uma síntese correta e a gente tem que prestar atenção exatamente naquilo que significa o que é possível e o que deve ser feito. Isso. Então, é especial que a gente entenda que nós temos hoje, quer dizer, uma dificuldade, uma burocracia muito grande. Mas ela não é, quer dizer, só uma burocracia brasileira. Sim. Ela é uma burocracia, às vezes, internacional. Sim. E a gente tem que prestar atenção que o mercado é sempre soberano. Sempre soberano. Sem dúvida. Quer dizer, não adianta ir contra o mercado. Quer dizer, não adianta você formar preço, não adianta você gerar alternativa ou querer, quer dizer, ser mais esperto ou menos esperto. O mercado é soberano e a gente tem que respeitar o mercado. Então, tem que conhecer o mercado e tem que se aplicar.
E aí, nessa parceria, inclusive, com o SINP, a gente pode mostrar, quer dizer, aos associados, pode mostrar ao micro, pequeno e médio empresário que ele não vai ter ali, quer dizer, um tutor, ele não vai ter ali um pesquisador, ele não vai ter ali alguma coisa que seja teórica. Ele vai ter um braço operacional, um suporte operacional para que ele possa crescer. Nós somos escada. Que bom, empresário, que bom, não é? Que bom. E devemos ter o protagonismo do conhecimento, o protagonismo do saber, do realizar. E ele tem que ter o protagonismo do resultado. A Fundação é uma instituição privada sem fins lucrativos, mas eu digo na casa que ela não é sem fins de resultado, ela é sem fins lucrativos. E se ela é uma instituição privada sem fins lucrativos, o seu resultado é na aplicação em seu recurso humano, no desenvolvimento, na tecnologia, como o presidente disse, e nas suas parcerias. Então, ela tem que investir nas suas parcerias, ela tem que investir no seu recurso humano e acabar numa situação bastante digna e investir também na sua ação social. Eu quero parabenizar por todo esse posicionamento, que realmente é um avanço na relação SINP e a FUNSEX. É uma coisa maravilhosa que está ocorrendo. E o resultado nós iremos medir em breve com as empresas dentro dessa parceria. Agora, todo esse trabalho ele está focado no mundo real, no mundo concreto e não numa nuvem, etc. E esse trabalho ele passa a estar disponível dentro dessa mudança que está tendo. Por exemplo, quais são algumas entidades que fazem parte do Conselho Superior da FUNSEX? Nas instituições estão quase todas. Nós somos hoje 35 membros no Conselho Superior, são 5 membros natos. Os 5 membros natos, você tem o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Economia, o Banco do Brasil, a AEB e a ABS, que são 2 instituições de comércio exterior, e 30 membros titulares. Nesses 30 membros titulares, você tem CNC, CNI, SEBRAE Nacional, SNA, FIRJAN, FIESP, quer dizer, todas as instituições grandes brasileiras estão lá conosco. E na parte privada, a gente tem BlackRock, tem Itong, tem Siemens, tem Great Rock Holdings, tem uma série de empresas privadas, e os nossos instituidores não são nada mais, nada menos do que Banco Santander, Banco Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, Petrobras, Vale, Banco do Nordeste, né, e Banco Central. Então, nós temos 10 instituidores, né, e 35 membros no Conselho Superior. E, honrosamente, agora um parceiro chamado SINP para trabalhar... Com muita honra. E vai ser um privilégio para a Fundação estar com o SINP nessa parceria para o desenvolvimento do comércio exterior, e, em especial, da micro, pequena e média empresa. A honra é nossa. Mas, presidente, chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Como diria lá os nossos patrícios em Portugal, agradecer imenso ao SINP a oportunidade que deu à Fundação Centro de Estudo do Comércio Exterior e parabenizar o SINP pelo trabalho que vem realizando. Nós queremos agradecer muito a sua participação, tenho certeza do êxito dessa parceria que irá ocorrer, agradecer e dizer que esse é o primeiro passo de uma longa caminhada. Vamos fazê-lo. Obrigado pela participação. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá.